E eu queria com você, nesse momento de entender mensagem certa, canais errados, geração de ruído, entender como é a mensagem certa pelos meios certos. Para daí nós entendermos como ela pode acontecer pelos meios errados. Tudo bem? Então vamos lá. O homem, ao olhar para a mulher, que foi feita por Deus, a partir da sua própria costela, da costela do homem, o Senhor traz a mulher ao homem. O Senhor apresenta a mulher ao homem. E a percepção de Adão, ao olhar para a sua mulher, ao descrevê-la, é uma mensagem correta, pelo meio que é a fala, mensagem correta, em um meio correto, sem ruídos. Não havia nenhum problema em Adão, não havia nenhum problema em Eva, e não houve nenhum problema na comunicação. Perfeito. Entendi, Gustavo. Basicamente é isso. Sim, mas tem algumas transformações que aconteceram aí no tempo. Antes de nós olharmos para isso, olha a fala de Adão sobre a sua mulher. E aí eu quero te convidar, marido e mulher, a pensar se a nossa fala, se a nossa mensagem é uma mensagem compatível com a que Adão fez aqui. Essa mensagem sem ruído, essa mensagem certa. Porque a percepção de certo também pode estar errada. Você pode transmitir uma mensagem que você julga ser certa, mas ela é totalmente errada. Mas olha como era de Adão. Adão diz assim: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. A descrição que Adão faz de Eva é de unidade, de complementariedade. Afinal, achou-se alguém que lhe correspondesse. Então, uma mensagem certa passa por uma descrição certa da situação e da pessoa que está perto de nós. Nós não podemos ignorar na mensagem certa de percebermos onde estamos, qual a situação ao redor, e nem de perceber quem é a pessoa com quem estamos falando, ou quem estamos descrevendo. No caso de Adão, ele está descrevendo todo um cenário. Eu estava só, não havia auxiliadora para mim, não havia alguém que me complementasse, mas agora tem. Essa é quem vai me complementar. Essa é verdadeiramente ossos dos meus ossos, carne da minha carne. O que isso significa? Que ele havia entendido o propósito de Deus de criar alguém que lhe fosse perfeitamente correspondente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Nas nossas mensagens que nós construímos como certas, como que nós descrevemos o outro? Não deixe aí no comentário, ok? Como que nós descrevemos o outro? Normalmente o que eu mais ouço é: pastor, ele não vale nada. Pastor, essa mulher não muda. Pastor, ele não tem jeito. Pastor, ela é consumista. E aí vai para todas as descrições possíveis e quem sabe até verdadeiras. Porém, a percepção no momento da criação não tem essas distorções que podem até ser verdadeiras. Eva era perfeita. Adão era perfeito. E o marido que está aí do seu lado agora? Quem sabe até ouvindo esse vídeo com você. E a esposa que está aí do seu lado? Na mesma situação. Ela olhando para você, você olhando para ela. Dois imperfeitos. Olha como mudou o cenário. Somos dois imperfeitos, olhando para a fala de Adão sobre Eva, onde ele narra a mulher perfeita que Deus trouxe para ele. E ele descreve essa mulher perfeita com uma mensagem adequada. Onde nós podemos corrigir isso então? Nós somos duas pessoas imperfeitas, eu e Sara.
Nós vivemos em um ambiente imperfeito, interno e externamente há disposições em fazer aquilo que é ruim ou mal. Nós podemos nos corromper por causa do nosso coração pecador, nós podemos ser favorecidos pelo ambiente de estímulo do pecado que há no mundo. Há vários fatores para a gente levar em consideração aí. Porém, nós passamos pelo lavar regenerador do sangue do Cordeiro. Ambos temos a mesma fé, os mesmos princípios. Então é as Escrituras que vai regulamentar a forma como eu vou tratar a Sara, como eu vou descrever a Sara, quais são os meios que eu vou usar para me conectar com ela, para que a comunicação certa atinja o objetivo correto pelos meios corretos. Porém, eu não posso ignorar que mesmo que eu tenha passado pelo sangue do Cordeiro, a Sara também, nós ainda encontramos dificuldades em julgar o que é certo na mensagem. Às vezes nós comunicamos pelos meios corretos mensagens erradas. Percebeu aí? Outra circunstância muito comum é termos a mensagem certa, porém os ruídos que há na transmissão faz com que o outro capte de forma errada. Como nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso trazendo o nosso coração para entender a totalidade do ensino bíblico. Veja que muitas pessoas olham para esse texto que nós acabamos de ler e têm visões distorcidas sobre ele. Vou dar um exemplo. No versículo 24, o autor diz assim: deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se uma só carne. E algumas pessoas, na prática do tornar-se uma só carne, parte do princípio que para tornar uma só carne tem que abandonar pai e mãe. Ou, na verdade, quem sabe, escolher um pai e uma mãe que seja melhor, mais agradável à carne, mais agradável aos olhos. Sabe quando um casal se casa e aí eles se afastam de uma determinada casa e se aproximam de outra? Ou seja, o seu pai e a sua mãe não servem, quem serve é o meu pai e a minha mãe. E aí eu preciso polarizar, eu vou passar 5 dias na minha mãe e só 2 na sua. Por quê? Não, porque lá não é bom, aqui é bom. Ah, por quê? Não, porque aqui tem churrasqueira, lá não tem. Não, porque as pessoas têm uma linguagem que eu entendo, lá não tem. E nós começamos a gerar abandono dos pais a partir de uma unidade defeituosa, porque entendemos esse princípio da forma errada. Deixar pai e mãe não é abandono. Deixar pai e mãe não é uma escolha seletiva de qual pai ou qual mãe iremos estar mais próximos, honrar mais, dedicar mais tempo da nossa vida ali ao lado. Não é isso. Deixar pai e mãe está ligado à característica de que agora há uma construção de um novo lar, com novos papéis e novas responsabilidades. Você casado continua sendo filho. Você casada, a mesma coisa. Quando vocês estão na casa dos seus pais, existe a honra aos pais, acrescentada à honra ao marido. Existe preocupações com os pais, existe preocupação de proteção com a esposa. Existe preocupação com os pais e preocupação com o cônjuge. Perceba que quando isso não está alinhado com as Escrituras, há problema na mensagem. Há problema quando falamos da família do outro. Há problemas quando vamos descrever o ambiente da família do outro. Por quê? Porque a mensagem que estamos transmitindo, ela não está certa. Ela parece certa. Ela parece correta. É agradável a mim. Porém, ela não é a visão certa sobre família.
A visão certa sobre família em Gênesis é a visão de que eu estou construindo um novo lar, mas eu não rompi a hierarquia de bênção e de responsabilidades.